Boa tarde, irmãos. Muito bom estar novamente com vocês para o nosso estudo. Hoje nós vamos falar de uma coisa que nós estamos entendendo muito bem: tempos difíceis. A pergunta aqui é: você já passou por situações difíceis e já se encontrou numa situação em que você estava desprevenido ou desprevenida? Eu acho que todos nós temos uma resposta positiva para essa pergunta, né? É só pensar um pouquinho naquilo que estamos passando nos dias atuais. O nosso texto bíblico hoje é um pouco longo, mas é uma história que é muito interessante. Ela se encontra no livro de Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão discutindo com eles?" E um do meio da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam." Então Jesus exclamou: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui." E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: "Há quanto tempo isso está acontecendo com ele?" O pai respondeu: "Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos." Ao que Jesus respondeu: "Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê." E imediatamente o pai do menino exclamou: "Eu creio, ajude-me na minha falta de fé." Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: "Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele." E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: "Morreu." Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: "Por que nós não pudemos expulsá-lo?" Jesus respondeu: "Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração." Nosso Pai, nós chegamos a Ti nesse momento, querendo abrir os nossos corações e as nossas mentes para ouvir de Ti a palavra que ilumina, que traz caminho, que nos ensina. Senhor, pedimos a Tua presença conosco e que nós possamos a cada dia aumentar a nossa fé, crer cada vez mais em Ti, Senhor, e ser como esse Pai que diz: "Eu creio, aumenta a minha fé." Tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, nós vivemos em tempos difíceis. Nós não temos certeza do amanhã,
sentimos medo, angústia, vemos pessoas que se adoecem e às vezes morrem. Vivemos um tempo em que, diferente daquele que nós temos vivido anteriormente. E é nessa situação que nós paramos para usar a Bíblia como fonte de inspiração. A Bíblia nos fala hoje de um pai e um filho que viviam tempos difíceis, de pouca esperança. E naquela situação, Jesus desafia o pai a crer. E a partir disso, houve libertação. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa situação e a relação disso com a nossa vida. Primeira lição que nós recebemos aqui é que as circunstâncias da vida desafiam a nossa fé. Você acha que foi fácil para aquele pai confiar em Jesus? Imagine a vida daquele pai. Desde a infância, o menino sofria. E vocês que já foram pais ou que são pais, sempre que enfrentaram situações de doença dos seus filhos, certamente se sentiram também, muitas vezes, angustiados, preocupados, incertos. Nós nos apavoramos muitas vezes. E ninguém conseguia resolver os problemas desse pai. Nem os discípulos de Jesus. Imaginem a frustração desse homem diante dessa situação. Mas nessa situação, Jesus trabalha não só o coração desse homem, mas principalmente a fé dele. Ele aprendeu a confiar em Deus e soube pedir para que Jesus aumentasse a sua fé. Reconheceu que a fé dele era pequena e que precisava crescer. Nós também precisamos aprender a confiar em Deus. E esse aprendizado, ele não acontece imediatamente. É um aprendizado dia a dia, de uma longa vida e que precisa ser alimentada a cada momento. E vocês? Vivem uma fé que é forte quando as coisas estão bem e fraca quando as coisas vão mal? Como está a sua fé? Você está alimentando a sua fé a cada dia? A segunda lição que nós aprendemos é que só existe um caminho a percorrer. Aquele pai tinha tentado de tudo e agora o único caminho era Jesus. O próprio Jesus diz em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho. Não tem outra forma de chegar ao Pai. Muitas vezes nós tentamos todos os caminhos possíveis até descobrirmos que só tem um caminho. E você? Está nesse caminho? Ou ainda está fazendo uma busca por todas as outras alternativas?
A terceira lição que nós aprendemos é que o Senhor nunca nos desampara. Nós podemos estar desprevenidos quando as coisas acontecem, mas Deus nunca é pego desprevenido. Ele é Deus. A Bíblia nos conta histórias de vários personagens que aprenderam a confiar em Deus e conseguiram superar todas as dificuldades que enfrentavam e por causa disso tiveram as suas vidas transformadas também. Aquele pai pede a Jesus: se o Senhor pode fazer alguma coisa, ajuda-nos. E Jesus responde: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E aquele pai imediatamente responde: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Todas as pessoas que fizeram essa escolha, a escolha pela fé, a escolha por crer, por confiar em Deus, superaram as dificuldades, transformaram as suas vidas e as vidas das pessoas que estavam ao seu redor. Você acredita realmente que isso é possível? Você quer crer, confiar em Deus? Você sabe que existe mesmo só um caminho? Para concluir o nosso estudo de hoje, nesse tempo em que você passou dentro de casa, distante dos amigos, tendo que recriar a sua vida de forma nova, você aprendeu que precisa realmente mais de Deus? Você conseguiu perceber que, ao acreditar que Deus está no controle, ao crer nesse Deus maravilhoso, os seus problemas, as suas incertezas, suas preocupações diminuem? Você passa a ter mais paz e tranquilidade no seu viver? É muito importante que nós aprendamos a confiar em Deus. E muitas vezes, esses tempos difíceis nos ajudam realmente nesse processo. Vamos orar. Nosso Pai, te agradecemos pela Tua presença na nossa vida. Nesses tempos de pandemia, nesses tempos difíceis, nesses tempos de incerteza, Senhor, Tu és a única certeza da nossa vida. Tu és o único caminho para a nossa salvação, para a nossa paz, para que nós possamos superar todas as nossas dificuldades. Tu estás no controle, Senhor, que nós possamos a crer e a confiar em Ti, que o amanhã será melhor na Tua presença. Tudo isso nós pedimos e agradecemos as muitas bênçãos recebidas, Senhor, durante esse período de dificuldade. Em nome de Jesus. Amém.